Com a definição do sorteio que definiu os grupos para o próximo Super Mundial que ocorre em 2025, junho precisamente, nos Estados Unidos, todos os grupos definidos, inclusive do Flamengo, a pergunta que fica, o questionamento é até onde pode ir os clubes brasileiros, em especial a torcida do Flamengo quer saber até onde o Flamengo pode ir, qual é a expectativa, a perspectiva. Isso se aplica também aos demais clubes do Brasil que vão participar. O Brasil é o país que mais tem representantes nesse Super Mundial. Bem, para responder essa pergunta, a gente pode ir pela via tradicional, pela qual a imprensa normalmente discorre, que é dizer que os clubes europeus são superpotências, que tudo que vem da Europa é melhor e que as principais ligas estão sempre sendo transmitidas para o mundo inteiro, são os melhores times. Bom, tudo isso a gente meio que já sabe, mas não é só isso que define a participação e a performance, como esses clubes vão competir no Super Mundial. Existem contextos que precisam ser explicados, e aí a gente pode ver de uma maneira diferente, como, por exemplo, a evolução do futebol brasileiro, do ponto de vista técnico mesmo, da qualidade, já que vários jogadores que antes estariam na Europa, hoje o Brasil já consegue reter. E o principal motivo que a gente deve discorrer, e aí é um contexto importante, que é a questão da parte física, né? E aí é muito importante quando o Mundial ocorre e onde ele ocorre no final de temporada europeia e quando os times já não estão na plenitude física. E também vai ocorrer nos Estados Unidos num período que é normalmente de muito calor. Então, parte física, calor, isso pode ser um fator combinado à melhoria técnica do futebol brasileiro, dos clubes que estão com poder de investimento maior. Pode ser que o caldo, ele dê um caldo mais grosso e as coisas sejam um pouco diferentes do que normalmente a mídia gosta de apresentar, ou apresenta, né? E o Flamengo, em especial, na minha opinião, tem uma perspectiva muito positiva, claro, realista, não quero aqui, vamos dizer assim, vender ilusão, mas eu acho que o Flamengo ele pode sim fazer uma boa participação e, quem sabe, né, o que significa essa boa participação. A gente já vê, até pelos exemplos de Copa do Mundo, que o futebol vem está sendo bastante nivelado, né, globalmente falando, né, a gente viu aí países que antes não eram fortes participando de semifinais, chegando em fases agudas. Enfim, é sobre isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo, mas antes peço sua ajuda para que se inscreva no canal, deixando aqui o seu like, porque aí o YouTube entende esse vídeo como muito relevante e distribui para um número maior de pessoas. Claro, comente aqui se você concorda, não concorda com o que foi discutido. Se você gostou ou não do conteúdo, não importa. O importante é interagir. E compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, qual é a perspectiva para o Flamengo, né? Como eu disse, todos os grupos já foram definidos. E eu vou começar falando justamente para o grupo do Flamengo, depois a gente pode expandir no geral para os clubes brasileiros, mas especificamente falando do Flamengo. O Flamengo pegou um grupo de Chelsea, Leão e Esperança, que é um time da África que não é muito tradicional, mas segundo o último ranking da Confederação Africana, é um time ali que foi eleito para estar no Super Mundial. Mas a gente vê, pelo histórico, também não dá para saber muito do futebol africano, já que a gente não tem tantos dados assim, mas é um time que não é cascudo, não é muito forte e, teoricamente, o Flamengo estreia com ele e contra esse time e deveria ter, eu não digo facilidade, tá? Porque no futebol hoje, gente, eu vou repetir aqui uma coisa que todo mundo já fala, né? Não existe mais bobo, né? Mas falando especificamente desse time, é um jogo acessível para o Flamengo. Claro que o Flamengo precisa estudar o adversário para não ser surpreendido, mas a qualidade técnica do futebol brasileiro hoje, que é considerado por muitos como a quinta liga do futebol mundial, deve se sobrepor. O Flamengo é um dos ponteiros do futebol brasileiro, um dos grandes clubes do futebol brasileiro, um dos ícones, referência. Tem o melhor elenco da América do Sul, incontestavelmente, na minha opinião, ali dividindo com o Botafogo, mas o elenco do Flamengo ele é mais cascudo, com mais jogadores já acostumados a grandes jogos e também com qualidade técnica bem refinada. O Botafogo tem um time mais físico, na minha opinião, mas enfim, o Flamengo é um time que tem um elenco muito forte e tem um jogo acessível justamente no jogo de estreia, que é importante você jogar um jogo de estreia contra adversário tecnicamente inferior.
E o Flamengo conseguiu isso, embora no grupo tenha o Chelsea, que é um time de Premier League, do Big Six, a gente vai falar a respeito, e tenha também o León, que é o do futebol mexicano, mas futebol mexicano é um futebol que tem investimento, mas é um futebol historicamente não é muito competitivo ou sempre costuma fraquejar em momentos decisivos. Agora, o Flamengo passando pelo Esperança vai ter o Chelsea, e aí é muito interessante, porque o Chelsea é um dos Big Six da Premier League, que é tida como, e é de verdade, a maior competição de clubes de liga, né? Falando de liga do mundo, né? Agora, o que eu vejo muito na Premier são os times fortes, muita competitividade, mas é uma temporada muito extenuante, meio que parecido com o Brasil, tem muitas ligas, é verdade que nas Copas lá eles botam meio que o time reserva, mas ainda assim sobrecarrega o elenco. E lá para o final de abril, já porque existe um gargalo, uma concentração de jogos muito grande ali em dezembro e janeiro, mas no período de abril os times já estão entrando ali na fase de férias, porque já para quem vai para a final da Champions é ali na metade de maio, mas para quem não vai, meio que já vai terminando a temporada no final de abril. Como o Mundial ocorre em junho, ou esses times, ou o Chelsea vai estar voltando de férias, ou vai estar literalmente terminando uma temporada para iniciar um Mundial. Ou seja, não vai estar na plenitude física do seu elenco e vai jogar num clima de muito calor nos Estados Unidos, a época de junho faz muito calor. Então eu acho que isso pode favorecer o Flamengo, já que o Flamengo, ao contrário, vai estar entrando na plenitude física do seu elenco. Lembrando que nesses mundiais que ocorrem em dezembro, a gente tem o inverso, né? Os clubes europeus em dezembro estão entrando na plenitude física do seu elenco, já os clubes sul-americanos ou brasileiros em especial estão entrando no viés de baixa. Então a gente sempre enfrenta os clubes europeus com viés de baixa do ponto de vista físico e eles no viés de alta. Agora isso inverte. E vamos lembrar, hoje no futebol, gente, a parte física, eu diria que ela é mais importante do que a parte técnica. A parte técnica é o diferencial, mas não é mais vamos dizer assim, não é que não seja fundamental, mas não é o grosso do negócio. O que mais faz diferença hoje, o que mais importa é a parte física, é a intensidade. A parte técnica, é claro, que ela faz a diferença porque você depende da execução, mas a parte física, a parte da intensidade do jogo é o que mais contribui no resultado de um jogo. E aí, nessa parte, o Flamengo vai estar melhor do que seus adversários europeus, no caso aí o Chelsea. E isso faz toda a diferença. E a parte técnica, de verdade, eu acho que o futebol brasileiro tem evoluído bastante com o investimento que está girando no futebol brasileiro, né, com as SAFs, com os clubes poderosos do ponto de vista financeiro, como o Flamengo. Eu acho que o nível de competitividade no Brasil e o nível de qualidade de futebol jogado já avançou muito. E a gente vai ter a oportunidade de colocar à prova nesses confrontos super mundial. E aí não vale só para o Flamengo, mas para os outros clubes também. E eu tenho curiosidade para ver a respeito. E aí, falando em termos de perspectiva, né, olhando para frente, o Flamengo passando pelo Chelsea, ou pelo menos ficando em segundo lugar, aí o que eu falei para o Chelsea aplica-se para todos os outros clubes europeus que vão estar em final de temporada. E estamos falando de um tiro curto, uma competição de tiro curto. E a parte física, a intensidade faz muita diferença nesses jogos eliminatórios, entende? Então eu vejo com uma boa perspectiva. Eu acho que é uma perspectiva do futebol brasileiro se provar como uma grande liga, e vai ser uma exposição, uma vitrine muito grande para o futebol brasileiro. E eu vejo em especial o Flamengo com chances de não apenas passar, e eu vou te dizer mais, passar em primeiro. O Chelsea para mim é favorito, mas eu não vou ficar surpreendido se o Flamengo passar em primeiro. O Flamengo tem um elenco físico com a chegada do Alcaraz, do Plata. Eu acho que o Felipe Luiz pode trabalhar muito bem isso, certamente ele vai trabalhar com foco no Mundial, pela determinação que o treinador do Flamengo tem, e eu acho que a gente vai chegar bem preparado do ponto de vista físico, e se chegar do ponto de vista físico preparado, eu acho que pode dar bom, não só passando de fase, mas chegando em fases mais agudas, e você chegando em fases mais agudas, meu amigo, tudo pode acontecer. Como eu disse no início do vídeo, o futebol cada vez mais está nivelado, nível, sabe, globalizado mesmo. A gente vê nas Copas do Mundo antes times que eram considerados zebras fazendo jogos muito equilibrados com ditas antes grandes potências, né, e chegando em fases agudas. E como eu disse, chegando em fases agudas,
tudo pode acontecer. Eu vejo o Flamengo com chances, sim. Eu sei que alguns vão falar, mas isso aí tá vendendo ilusão. Não, não, não. Eu não estou falando só como rubro-negro. Eu vejo, inclusive, clubes brasileiros. Eu acho que o Palmeiras ficou num grupo muito acessível. E vale lembrar que vai ter um direcionamento por parte da FIFA para que os clubes do pote 1, que são os clubes europeus mais fortes, só se cruzem com os clubes do pote 1 da América do Sul numa eventual final ou semifinal, ou seja, na fase definitiva do Campeonato Mundial. E isso pode prolongar ainda mais vamos dizer assim, a campanha desses clubes que ficaram no pote 1, que é Flamengo, Palmeiras, Fluminense e River Plate. Né? Pode prolongar ainda mais. Eu acho que são clubes que têm chance. O Botafogo ficou aí no pote 2, vai ter um grupo mais difícil com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, mas também não me surpreende se passar. Enfim, eu acho que esse Super Mundial vai colocar muito à prova essa verdade absoluta que só o futebol europeu serve, só existe futebol na Europa. Isso eu acho que vai ser colocado à prova, porque o contexto ele é muito benéfico para o futebol sul-americano e brasileiro em especial, porque, de novo, vai pegar times que estão em fim de temporada ou retornando das férias, e isso faz toda uma diferença no condicionamento físico. Vai ser jogado num clima quente, um clima hostil para os clubes europeus, e os clubes brasileiros vão estar na plenitude, no viés de alta, na parte física, jogando num clima que já estão acostumados. E eu acho que já reduziu muito a diferença entre o futebol europeu e o futebol praticado no Brasil, em virtude de todo o investimento que está sendo feito no futebol brasileiro. Eu acredito que pode ser um divisor de águas da maneira como as pessoas enxergam o futebol europeu e o futebol principalmente praticado no Brasil. E aí sim, é um desejo muito grande que eu tenho de que a gente, com nossos clubes no futebol brasileiro, voltemos a ter um protagonismo que outrora tivemos. Antes esses confrontos eram bem equilibrados, Brasil e Europa principalmente. E eu acho que pode dar bom sim, não apenas para o Flamengo, mas também para outros clubes do futebol brasileiro. Pode ser uma competição mais equilibrada do que muitos estão supondo nesse momento, né? Vamos ver como é que vai acontecer, mas por hora é essa a minha análise. Quero saber aqui a sua opinião, então deixa aqui seus comentários, compartilhe com seus amigos e até a próxima.